Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então nesse vídeo de hoje eu tenho aqui uma poderosa palavra revelada de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações nesse dia que se chama hoje. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários: Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Vamos orar antes de compartilhar a palavra? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Irmãs, eu quero aqui compartilhar uma palavra, Isaías capítulo 6, onde a Bíblia vai relatar o título é a chamada e a visão de Isaías. Sabemos que aqui no capítulo 6, no verso 5, vai dizer: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Irmãs, Isaías aqui, ele vai relatar no versículo 1 que no ano da morte do rei Uzias, no ano de uma morte, no ano de uma tragédia, a Bíblia vai dizer que eu vi o Senhor no ano de uma calamidade. O rei Uzias, ele foi um rei muito bom. Porém, no final do seu reinado, bem ali no final, ele vai se perder na sua caminhada, porque ele tentou fazer aquilo que não lhe era cabível fazer. Depois você lê a história do rei Uzias. E alguns comentaristas vão dizer que o rei Uzias, ele era parente distante de Isaías. Não se sabe ao certo, irmãs, se ele era primo, se ele era tio, mas o fato é que o texto nos dá a entender que o rei Uzias, ele foi um rei muito bom, e o texto nos dá esclarecimentos de que Isaías lamentou durante todo aquele ano a morte desse rei. Num ano, então aquele ano ficou o que? Marcado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor.
Irmãs, às vezes, aquilo que parece ser ruim, na verdade, é até um paradoxo, um contraste. Aquilo às vezes que é ruim, naquele momento, depois você vai olhar e vai perceber lá na frente que foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido, que Deus sempre faz tudo certo. Quando você olha para a vida de José, né? Nossa, era tudo ruim na vida daquele moço. Tudo ruim, irmãs, tudo ruim. Foi vendido, acusado injustamente, irmãs. Olha, mas depois lá na frente, quando Deus o levantou como governador, o processo de cura que ele teve de Deus foi tão grande que ele falou: meus irmãos, tudo cooperou, tudo foi por bem. Então eu estou falando aqui para pessoas que hoje você pode estar passando aí um mal, uma aflição, algo, mas daqui a pouco você vai entender que tudo isso contribuiu. Aí sabe do que eu me lembro aqui agora? Tem um versículo que diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Tudo coopera. Tudo. Todas as coisas, não é algumas coisas, tudo para amadurecimento, para crescimento, para desenvolvimento, para um amadurecimento em Deus. E ele diz, né, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Existem coisas, irmãs, na nossa vida, que às vezes aquilo que parece ser um grande mal, a experiência é tão grande com Deus, você busca Deus com mais intensidade, você coloca, se empenha. Às vezes é uma luta, algo que você está passando e você precisa sair disso. Às vezes uma situação de morte. Irmãs, eu recebo cada relato. Pessoas que contam, mandam seus relatos assim. E existem situações na nossa vida, irmãs, que nós precisamos lutar mesmo com todas as forças. Porque o mal está aí para destruir, para acabar com a vida das pessoas. Ele está preocupado com as almas, o inimigo ele está preocupado com as almas. Ele não quer seu carro, sua casa, seu relógio Rolex, sua conta, seu dinheiro, seus dólares, não. Ele quer a sua alma, o mal. Tem uma palavra lá em Gênesis, que o rei de Sodoma é a tipologia do inimigo. Vai falar para Abraão: me dá as almas e as coisas ficam para ti. Ó, o que o inimigo vai falar para Abraão: me dá as almas, ó. E existem nuances que você precisa lutar pela sua vida. Às vezes é uma depressão, pensamentos de suicídio. Irmãs, cada relato que eu ouço aqui, irmãs, que você precisa lutar, irmãs. Você precisa lutar. Vem aquela opressão. Eu era bem jovem, eu devia ter 16 anos, irmãs. Já tinha uma igreja aqui, né, uma igreja, né, que tem o descarrego, vocês já sabem. Eu tinha 16 anos, irmãs. Mas uma tribulação tão grande, irmãs, que eu passava naquelas épocas. De
de espancamentos, irmãs, de xingamentos. Eu já falei isso aqui no canal. Dessa familiar que até já faleceu. Mas era uma opressão, o inimigo usava tanto, irmãs, que eu me lembro uma vez que eu estava começando a entrar em depressão. Porque eu não tinha a quem pedir socorro. Irmãs, uma tribulação, irmãs. E começou a vir pensamentos assim, de morte, de coisas ruins. E naquele tempo, irmãs, eu não era irmã Raquel, eu era uma jovenzinha, 16 anos. 16, 17. Por aí, irmãs, 16, 17. Irmãs, uma treva, um negócio escuro. Irmãs, olha, eu nem era essa irmã Raquel. Mas ali Deus me deu uma clareza. Irmãs, eu fui para a igreja. Falei, meu Deus, eu tenho que lutar contra isso. Aí fui de manhã, no culto de 9 horas. Chegou a tarde, irmãs, eu vi, qual é o culto aqui à tarde? É 3 horas, fui lá 3 horas, tudo no mesmo dia, porque é pertinho, dava para eu ir andando. Eu não era cristã, mas eu já tinha ciência de Deus. Irmãs, fui lá à tarde. Aí à noite, a hora do culto à noite é às 7 horas, eu vim em casa. Eu não sei se eu estava nas férias da escola, mas fui à noite. Olha, fiz isso uns 2 dias, que ele mal saiu. Então existem coisas, irmãs, que nós precisamos buscar o Senhor a ponto de vê-lo. E ali, irmãs, eu me lembrei agora desse testemunho, porque esse foi um testemunho que eu tive que lutar com todas as minhas forças, mesmo não querendo ir para a igreja. Detalhe, irmãs, mesmo não querendo. Mesmo não querendo. Que o meu corpo não queria. E de manhã e fui, botei força e fui. Voltei, já voltei melhor. Por conta da palavra, por conta das orações do ambiente. Aí à tarde, irmãs, tudo naquele mesmo dia, irmãs. Voltei lá 3 horas da tarde. Que assim você vai andando pouco, acho que é uns 10, 15 minutinhos andando a igreja. E ali, irmãs, olha, por isso que eu não falo mal dessa igreja. Muitas pessoas falam, mas me socorreu essa igreja naquela época. Irmãs, e ali, quando foi à noite, eu voltei lá de novo. Fiquei uns 2 dias assim, nossa, já aquele mal, aquele negócio saiu, irmãs. Era um negócio assim externo, tudo escuro, tudo preto. Mas é uma coisa horrível. Então, você que deixa relatos aqui, você que está passando uma opressão, isso é opressão. Isso não é possessão, isso é opressão. Lute. E é nesse momento que nós vemos o Senhor. Isaías vai dizer aqui, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano de uma tragédia, no ano de uma calamidade, ele viu o Senhor. E Deus, irmãs, não quer que nós venhamos a viver de testemunhos alheios, não. Deus quer com que eu e você venhamos a ter as nossas próprias experiências com Ele. É muito lindo você ouvir testemunhos aqui no YouTube. E é até bom que edifica a nossa fé. O testemunho ele vem para edificar a nossa fé e enaltecer e glorificar o nome do Senhor. Mas Deus, Ele quer que você tenha suas próprias experiências com Ele, como eu tive nessa época. Ninguém me mandou. Eu tive uma clareza, uma perspicácia, uma luz divina. Irmãs, olha,
sofria muito, irmãs. Olha, e Deus me livrou. Era uma opressão, um negócio escuro, um negócio ruim, irmãs, externo. E ali eu fui, com todas as minhas forças que eu tinha, mesmo não querendo ir. Era o mal que não queria que eu fosse, mas eu botei força e fui. Porque eu sabia que se eu não fosse ali, eu ia entrar numa depressão. Nem sei, irmãs, nem sei. Mas estava difícil. E ele vai dizer, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele teve uma visão, uma revelação divina. Ele viu o Senhor assentado. Deus está no governo. Nada sai do governo e do controle dele. Nada saiu do governo dele. Eu vi o Senhor assentado. Tem um profeta que teve também essa visão, que foi lá no Antigo Testamento. Nós estamos no Antigo Testamento. Se eu não me engano, em Crônicas, segundo Crônicas, teve um profeta que ele vai falar quando Acabe e Josafá, irmãs. Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui. Vocês conhecem, vocês são muito alicerçados na palavra, vocês conhecem. Ele vai falar assim, eu vi o Senhor, o exército no céu. Ele estava sentado, um espírito de mentira foi liberado para tomar a boca dos profetas, porque Josafá junto com Acabe eles fizeram uma aliança e eles iam lutar contra Ramote de Gileade. E ali eles pediram lá teoricamente a Deus se eles poderiam ir, se a vitória estava ganha. E ali, irmãs, uma base dos 400 profetas, todo mundo falando, não, pode ir, que já está ganho. E era tudo espírito de mentira. Como tem muitos espíritos de mentira aqui nessa internet. E aí mandaram chamar um lá, Micaías, filho de Imlá. Josafá falou, mas vem cá, não tem mais nenhum profeta? Aí o Acabe falou, tem, mas ele só profetiza mal e não bem ao meu respeito. E ele é uma tribulação. Aí mandou chamar Micaías. Micaías falou, não vai pra guerra não, porque senão vai dar errado lá. Não vai pra guerra, porque vai dar problemas lá. Ainda digo mais, um espírito de mentira. Irmãs, coitado daquele profeta, deram um soco no profeta. Porque profeta verdadeiro mesmo, ele apanha, sofre, mas ele não muda a profecia. Amada igreja. E ali, meus irmãos e minhas irmãs, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, a sua aba, a sua orla, enchia todo o templo. Não era o próprio Deus, mas era apenas a aba, a orla da sua veste. Veja bem, não era o próprio Deus, mas era a aba, a orla que enchia.
Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Serafins é uma classe de anjos. Os anjos vivem na presença de Deus e obedecem a sua ordem. Nós não obedecemos a anjos, mas os anjos são enviados na terra para me guardar, para te guardar, para nos guardar. Eu me lembro uma época que eu andava, né? Eu tinha um patinete elétrico que Deus me deu na época. Daqui para a igreja andava muito não, assim, andava. É 1 quilômetro e pouco. E eu já com algumas situações de saúde, né? E eu me lembro uma certa... E eu ia, patinete elétrico, irmãs, que benção aquilo. Você liga, sobe e vai, acelera e vai, uma benção. Eu chegava lá rapidinho. E eu me lembro uma vez eu voltando do culto, 7 e pouca, 9 e pouca, 9 horas. Mas eu vi aquele clarão chegando quando eu botei a chave no portão, segurando aquele patinete, né? Ele pesava 13 quilos. Irmãs, eu vi aquele clarão, um monte de luzes. Eu contei isso aqui no canal, irmãs. Falei, Jesus, o que é isso? Jesus, o que é isso? Irmãs, aquele clarão assim. Ah, Raquel, são os meus anjos te guardando pela rua. Oh, Deus, muito obrigada. Porque eu sempre orava, né? E não é bom você sair sem orar. Tá, amada igreja? Não é bom. E ali, meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia vai dizer que os serafins é uma classe de anjos. Então, eles estão na presença de Deus, eles obedecem à ordem de Deus. E Deus está dispensando anjos aí, ó, para te guardar, para te livrar. Deus está enviando anjos para te guardar, para te livrar, te dar livramento nesse dia de hoje. E a Bíblia aqui vai dizer que e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles clamavam. Santo, muita coisa vai mudar na minha vida e na tua vida quando nós começarmos a de fato, de verdade dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Muita coisa vai mudar. Ao invés de murmurar, ao invés de falar mal de pessoas, ao invés de ver a murmuração da vida que você tem, ou das circunstâncias não estarem de acordo com o que você esperava, você abrir a boca e falar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando você começa a abrir a boca e começar a falar, assim como disse aqui, né, uns para os outros, clamando, as bases do limiar se moveram à voz do que clamavam. Quando nós oramos e louvamos e bendizemos o nome do Senhor, não há barreiras, não há muralhas que fiquem de pé. Paulo e Silas, pelo poder da oração e do louvor, a cadeia se estremeceu, irmãs. E a Bíblia diz que o próprio Isaías, ele vai dizer ali,
próprio Isaías, ele vai dizer: ai de mim. Ele teve consciência do seu pecado. Ele teve consciência da sua iniquidade. Nós somos muito bons em apontar os erros alheios. Nós somos muito bons em apontar os erros alheios. Mas a mudança acontece quando nós temos a consciência, a clareza, que muitas das vezes não é o outro que precisa mudar, mas que eu é que preciso de mudar, e mudar muito. E a Bíblia agora vai dizer que ele vai ter consciência, ele vai dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu achei assim um dos relatos mais impressionantes que eu ouvi, irmãs, na minha vida. Um dos relatos mais impressionantes que eu vi na minha vida. Aquele relato daquela irmã me impactou. Quando ela disse para mim assim: mas Raquel, irmãs, ela estava muito aquebrantada. Ela falou assim: mas Raquel, eu era fofoqueira. Eu falava da vida dos outros. Eu denegria a imagem dos outros. Olha, irmãs. Mas eu acho que eu nunca ouvi um relato tão... Aquilo me impactou, irmãs, porque é muito difícil. A pessoa precisa ser muito aquebrantada por Deus. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram Rei. Quando você vê Deus de fato, de verdade, quando você confessa o seu pecado, a sua iniquidade. Eu falei aqui da maledicência, mas preguiça é um pecado, um pecado. A procrastinação, o julgamento, o apontamento, o orgulho. Seu orgulho, eu não vou dar o braço a torcer. Não. Seu orgulho. Aí depois canta lá na igreja: Senhor, quebra o meu orgulho. Mas o ego, que é o falso eu, a idolatria, a vaidade. Quando eu falo de vaidade, mas eu não estou falando de brinco, de batom, de cílios postiços. Não, irmãs. Eu estou falando da vaidade intrínseca, interna. A vaidade de querer ser mais do que o outro, ser mais importante, ser mais profeta, profetiza do que o outro. Mas que o Senhor tenha misericórdia. E a Bíblia agora vai dizer aqui, para encerrar, que quando ele teve consciência, um anjo pegou uma brasa viva que tirara do altar e purificou os lábios do profeta. Deus está purificando a tua vida, Deus está purificando a tua mente, o teu coração. Deus está purificando todo o teu ser, a tua língua, da tua boca só vai sair coisas boas, palavras de edificação. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.